ela é uma questão bem interessante porque ela tem algumas formas de ser feita, né? Porque estás falando de uma espira. Isso é bem interessante, né? A Inspira é. Eu lembro, eu só tô abrindo aqui as fotos das explicações pra eu ter uma ideia pra acompanhar aqui, É, peraí. aham. É legal. O teu professor até fez uma questão parecida aqui, pelo que teu pai me enviou, né? Ah, É que assim, eu não tenho certeza se foi ele que fez ou se foi uma coisa da da internet. escola mesmo. Uhum. Então, Saquei, mas velho. enfim. Pode crer. Bem, o negócio é o seguinte, né? Temos algumas coisas aí que a gente pode conversar sobre espiras, né? Primeiro, antes de mais nada, né? Campo magnético. O campo magnético, ele é um pouco diferente do campo elétrico, né? Ele tem todas aquelas regras esquisitas lá da regra da mão direita. Tem duas É, regras tem. da mão direita, né? A regra que envolve só o dedão, a Tem do regra que dedão que envolve o... roda. Isso, Aí tem tem a regra aquele que da usa três pistolinha, né? dedos. É um negócio mais Isso, estranho. isso. Muitas situações, muita coisa para lembrar. De fato, uma coisa que os professores não costumam dizer, mas a força magnética ela é tão bugada que ela não respeita a terceira lei de Newton. Então é um negócio assim diferenciado assim. Por isso que força magnética causa tanto problema para nós. Por isso que eu não Beleza? entendi. Então agora tá É, tudo, padrão. tudo sendo Força magnética é a explicado. força assim que, por exemplo, se tu tá no terceiro ano, né? Sim, É, com certeza é a parte da física que mais causa problema para quem vai fazer vestibular. As questões de magnetismo são as mais tensas. Então, acredito eu que vamos sim lá. mesmo. Sim, com certeza. Bem, vamos ver o que está rolando aqui, né? Uma espira circular de raio 2 é mantida próxima de um fio retilíneo muito grande, fio infinito, né? Percorrido por uma corrente. Muito bem. Então, a questão é: correntes geram campo magnético. Isso aí tem que ter em mente, tá? Sim, Gera campo magnético. E o contrário também. Campo magnético vai gerar corrente. É a tal da lei de Faraday e a lei de Ampère, né? Provavelmente o professor falou, mostrou uma equação ou outra. O importante falou é sim. corrente gera campo magnético e vice-versa. E isso é bem importante porque para que haja, né, força magnética, por exemplo, é necessário que haja cargas em movimento. Uma carga parada, ela não sofre força magnética, né? A gente tem a ideia um pouco enviesada de que sim, gera por causa dos ímãs, né? O objeto está parado ali, eu coloco um ímã perto, mas dentro do ímã está rolando um monte de coisa doida ali, um monte de movimento maluco. Então, carga parada não gera, não sofre a força magnética, não gera campo magnético, tem que ter movimento, beleza? Corrente elétrica, como tu sabe, é carga em movimento, certo? Uhum. Então, tá tudo funcional aqui. Tem corrente, vai ter campo. Qual o valor da corrente que percorrerá a espira para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo? Pode crer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um desenho, cara. Física a gente só entende com um desenhão. Apesar de que o enunciado tá meio ruim, assim, devia ter, acho que um pouco mais de explicações ali no enunciado, porque ele tá cogitando uma coisa muito específica aqui, né, que o aluno talvez não saiba de cabeça, que a espira tá assim, virada desse jeito. Ela poderia não estar. Se a espira tivesse virada, vamos dizer assim, né? Imagina a espira assim de lado, né? Sim, aham. O campo do fio não atingiria ela em nada. Zero. Não ia ter efeito nenhum. Só se ela tivesse da forma que ela tá aí. Do jeito do rodelinha ali, exatamente. Sim, aham. Justamente por causa da regra da mão direita, né? Vamos supor que o campo, que a corrente, desculpa, ela corra para cá, né? Vamos supor isso. Bem, ela corre para cá, agora tu pega a tua mão direita e pega o teu dedão e Põe aponta para o sentido da corrente. direto. Isso. Tu sabe que vai ter um campo magnético, né, vindo na direção do teu rosto, aqui desse lado do fio, Isso, e o e aqui outro do é outro lado do entrando. fio, exato, entrando. Assim. Pode crer. Muito bem, então, de fato é o que está rolando aqui, tá? Tem um Uhum. campinho aí entrando. Muito bem. Né, deixa eu só colocar ele mais para o meio aqui. Então, né, claro, quanto mais distante do fio, menor esse campo, né? Eu até acho estranho ele não ter falado muito de distância aqui. Por isso que eu acredito que
o próximo aqui é tipo colada. Por isso que eu tô dizendo que esse enunciado não tá muito bom também, tá? Não é migué, Porque não. não tá, tipo, explicadinho certinho, né? Podia estar explicadinho melhor, assim, sacou? Faltou um pouquinho no enunciado. Fartou coisa pra caramba, meu velho. E daí o negócio é o seguinte, ó. A gente pode associar essa distância do fio. Olha só a mágica rolando aqui, que não tem nada no enunciado dizendo. A gente pode associar a distância do fio até o centro da espira como sendo o raio da própria esfera. É porque Sim. se ela está tangenciando ali o fio, então a distância é o próprio raio, certo? Claro, Dá. considerando os É, materiais assim finíssimos, né? Tu pode dizer que é o raio da espira, beleza? aham. Então é isso, velho. Então a Mas aí, distância do fio, diga. nesse caso aí, eu teria que usar alguma fórmula, algo do tipo. Vai, velho, Tipo, vai ter que usar. Eu só tô mostrando os desenhos por ou, enquanto. sim, se é pra no desenho pra entender, tipo, o que tá passando no fio, essas coisas assim, né? É, porque se Só fosse pra- só jogar na fórmula, né, tu não vai entender nada, né, velho? Daí vira um vídeo do Eu só YouTube vou, aí. eu só vou decorar Então, e jogar na fórmula. E é isso. o problema é que às vezes só jogar na fórmula não vai resolver o problema, né? Quero dizer. E o outro problema Por também é que eu exemplo, nem lembro qual é a fórmula, então. justamente, tu tens a fórmula do campo magnético, né? Tu tens a fórmula da espira, tu pode ter várias fórmulas, É, eu não mas tenho, se não tu não sei qual que entender eu o que tá usaria. rolando, né, não vai ajudar Sim. em nada, tá ligado? Preciso Bem, de primeiro toda entender o forma. que que é pra usar na Exato, fórmula. exato, exatamente. Então, o que tá rolando é isso aqui, mais ou menos, tá? Sim. E agora ele quer saber, olha só que pergunta meio esquisita. Qual o valor da corrente que percorrerá a espira para que o campo magnético resultante no centro da espira seja nulo? Essa frase, ela dentro dela tem um monte de conteúdo de física, sabe? Muito. Porque, primeiro, como assim vai anular o campo, né? Por causa da corrente que passa dentro. Isso tem a ver com a lei de Lenz. Não sei se tu já ouviu a lei de Lenz, Devo mas ela ter tem, visto deve sim, ter mas não ouvido, né? lembro. Ela tem a ver lá com a lei de Faraday, né? Que trata do fato de que, né, como eu estava falando, o campo magnético gera corrente, corrente gera campo magnético. Muito bem. Então, a nossa querida corrente elétrica aqui, ela está gerando um campo magnético. E esse campo magnético está entrando aqui na espira. Por quê? Porque ela tem uma corrente. Mas a espira também tem uma corrente. E vai gerar um campo magnético, que no caso aqui será contrário, né, ao campo do fio. Então a espira também tem corrente e está gerando um campo ao contrário do fio. Beleza? A ideia é Ah, essa, tem uma aí, corrente passando mas aqui. sim. E ela não. Ah, não chega a se anular porque é o contrário, né? Tipo, uma tá rodando pra um lado e a outra pro outro, né? Elas passam meio Exato. que uma no meio da outra. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto da lei de Lenz, né? A lei de Lenz ela tem um enunciado um tanto tenso que eu acho que o teu professor não quis levar a fundo aqui nessa questão. Mas a corrente que passa na espira tem que ter um sentido específico, porque Ah, ela senão o não campo se pode. somaria, não se anularia, ok? Ah, tá, entendi. Daí tens a seguinte regra, né? A lei de Lenz diz que uma corrente vai sempre gerar um campo magnético com um sentido contrário de um campo que o geraria. É um negócio muito louco assim. Então, em outras palavras, vamos fazer algumas posições para entender o que está rolando aqui. Vamos supor que a corrente gire nesse sentido aqui, ok? Ok, Então vai fazer isso, sentido horário. sim. Né? Pela regra da mão direita, teria então aqui entrando e aqui saindo, Tá né? indo. Sim. Isso. Então a corrente vai gerar esse campo magnético aí, sacou? A corrente desse fio, beleza? Então a gente não quer que gire para esse sentido, a gente quer que gire para o outro. Então, aqui a gente precisa que gire para esse lado. Porque se a corrente Nó, gira para esse lado, pela regra da mão direita, ah, tu. tá indo, né? Peraí. Isso, daí aqui tá subindo, exatamente. Sim. Aqui, ó. Claro, eu tive que girar minha mão para fazer isso aqui, tu vai ter que girar aí também. Beleza? Então agora, como tem dois sentidos, né, contrários, um para cima e outro para baixo, vai ter anulação. Beleza? Ah, tá, agora entendi, sim. Show. Então vamos dizer assim, o campo do fio, ali no centro, né?
Então, o Aham. campo do fio vai ser igual ao campo da espira. Muito bem. Bem, agora tem que saber quais são os campos do fio da espira, né? Daí, infelizmente, tem que Assim, decorar, né? essa questão eu acertei. Ou Só que, como ela era de alternativa, eu não acertei fazendo, né? Acertei, tipo. chutando. Ah, fui na lógica, né? Falei, ah, não é o maior, nem o menor. Vamos no do meio. Aí eu acertei. Ah, então Mas tá bom, velho. Você acertou. eu lembrava na hora, tanto que tá até anotado, eu lembrava qual era a. Como é que é o nome? A fórmula. Mas eu não sabia como fazer. Então, independente de eu lembrando ou não a fórmula, eu não lembrava como fazia essa questão. Na tua prova, tu vai ter que desenvolver as contas ou vai ser de alternativa? Assim, não, acho que não vai ser de alternativa e o meu professor ele é bem tranquilo. Então, se eu desenvolver as contas, até se eu errar a questão, ele vai considerar pelo menos um ponto pra mim. Ele falou que é isso daí, tá tranquilo. Não, né? Porque a gente desenvolver a conta toda e o professor anular por causa de um detalhe é chato, né? Ah, bem chato, errar só um negocinho. Ele em relação a isso, ele é tranquilo, ele tenta considerar o máximo. Só que aí também, se eu escrever um monte de bobagem, ele tem o que ele considerar. Certo. Bem, vamos continuando aqui. Um fio condutor transporta uma corrente de 0,5 amperes. Beleza, mesma situação, fiozinho passando uma corrente. A intensidade do campo magnético produzido por esse fio em unidade de microtesla, 10 na menos 6, né? Micro é 10 na menos 6. Em um ponto que se encontra a 50 centímetros desse, ó, essa questão ela é bem mais fácil que a outra, na minha opinião, né? Porque é só tu aplicar a fórmula aqui. Mesmo esquema, um fio passando corrente, né? A gente sabe que a corrente passa ali, vai gerar um campo, como a gente já conversou, e como eu falei para você, com mais longe, mais fraco o campo, né? Sim, Então aqui vai ser um campão, aqui já é um campo menor, aqui já é um campinho pequeno, aqui já é quase nada, né? Quanto mais longe, mais fraco o campo. Por isso, por isso, que a equação é B igual a 2π i, opa, desculpa, mi0i, ou seja, constante de permissividade magnética vezes corrente, dividido por 2πr, ok? Então, ok. como o enunciado passou aqui para ti, o mi0 passou para ti a corrente e a distância, tu tem tudo. É só fazer a conta agora, só jogar na fórmula, certo? Certo, então eu jogaria o. Ah, deixa que eu jogo Ó. aqui para você. Ah, vou Vamos fazer lá. aqui no papel também só pra Claro. Depois eu vou te pedir ir para fazer outras acompanhando. coisas, não se preocupe. Eu até ia falar que tu não precisa copiar nada, porque depois eu vou te mandar no WhatsApp, né? Mas é bom tu ter um papel aí para anotar as principais coisas e também quando eu Ah, for te então pedir para fazer uma menos. conta ou outra. É mais fácil fazer conta no papel mesmo, menos mal. Então. Isso. E agora vamos tomar cuidado com o R, né? Porque ele está em centímetros. 50 centímetros, né? A gente tem que passar para metros, porque a Aí unidade ele ficaria, tem em metros, por exemplo. ficaria Centímetros é 0,5, né? metade de um metro, né? Ou seja, 0,5, Sim. né? E aqui que está a questão, né? Para que prejudicar as contas, né? Pô, tem Ah, é 0,5 em só cima e cortar 0,5 ali, só embaixo. Corta. cortar, corta o pio Pi, 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 ali. corta. Divide por Aqui também 2, 2 corta. vezes 10. Isso. 2 vezes 10 elevado a menos 7. Isso, exatamente. É isso a resposta? É. A questão é, isso não vai estar lá no enunciado, apesar de estar certa. O que está no enunciado são coisas envolvendo microtesla, né? Então tu tens Ah, que mano, converter para microtesla. esse que é o problema. Porque, por exemplo, na hora da prova, na hora da prova, não, na hora da aula que ele tava dando, eu fui vendo falando, não é possível que eu fiquei nisso daqui, um negócio tão simples. Aí, só que aí eu esqueço de novo e acho que é difícil, mas aí eu vejo de novo e falo, mano, É, fez um eu negócio tenho que ali. dizer uma coisa para vocês, alunos adolescentes, né? Que o maior problema de vocês não é saber matemática, principalmente quem estuda numa escola boa, assim, porque vocês estão vendo isso há 12 anos, né? O problema é a falta de confiança. Você tem que saber que, pô, você sabe fazer isso aqui, meu. Você sabe, tá ligado? Dividir, Então, cortar essas coisinhas aí, tudo, acho que. coisinha de cortar, velho. Ó, o Exato. negócio até deixou claro para nós uma coisa muito interessante, né? Que micro é 10 na menos 6. Então, como todas as respostas têm micro, a gente tem que induzir que o micro apareça, ou seja, que apareça sozinho ali 10 na menos 6, ok? Uhum. Então, veja, a gente tem 10 na menos 7 aqui. Então, a gente sabe,
por regra de potência, que 10 na menos 7 é 10 na menos 1 vezes 10 na menos 6, né? Sim. Regra de potência, porque bases iguais somam-se os expoentes, Somos, né? sim, aham. Então, menos 1 mais menos 6 é menos 7, né? Tá Menos somando 7. negativos, né? Isso. Então, pô, apareceu já o micro, né? Então, vamos lá trocar o 10 na menos 6 por micro. Micro Tesla. Novamente, bem, deixa eu ver lá, né? Não posso garantir nada. Não tem isso ainda lá no enunciado. Significa que está errado? Não. Tu tens que lembrar que 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10, né? Ou multiplicar por 0,01. Mas é melhor pensar que é dividir por 10, tá? Porque, né, negativo, lembra? Tem aquela regra Sim. que diz que quando o expoente é negativo eu posso passar para baixo trocando sinal. Mas aí Lembra nesse disso? caso, lembro sim, pra ficar positivo, né? Isso. Deve ficar 2 dividido por 10, né? Sim, Que, meu Deus, né? Eu acho que não tem problema é saber que é óbvio, zero né? dois, né? Aham, Isso. só passar a vírgula pro lado. Basicamente. Tu faz do jeito que tu quiser, né? Eu só mostrei do jeito que eu acho mais simples aqui. Sim. Resposta C, então, né? 0,2 microtesla, beleza? É, eu passei longe dessa. Que eu pensei, É, não vai ser a faltou menor nem a cortar, né, velho? maior. Porque se tu quis chutar, mas se tu tivesse cortado coisa, tu já sabia que tinha que ser alguma coisa com 2, né? Não com 4. É, sim. A gente tenta chutar no meio termo ali, às vezes dá ruim. É que eu não sabia nada na hora e eu falei, Devia ter tido uma aulinha comigo. É a última prova do ano? e se Deus quiser dar vida, né? Na escola, né? Aí vem faculdade. Beleza, tomara, tomara. E aí, queres fazer faculdade de quê? Vamos parar de tecnologia, né? Ah, mas daí tem que ter muita matemática. Ah, não, Depende da área, claro. matemática é bem mais suave que física. Se bem que tá tudo É, ligado, né? mais ou menos. Vamos lá. Essa Três questão aí eu acho que barras. é ridícula, né? Tu acha fácil, é? Eu achei muito fácil essa questão. Que bom. É Vamos mais ver. interpretar, né? E ir pela lógica. Vamos ver, vamos ver. Três barras PQRSTU são aparentemente idênticas. Verifique-se experimentalmente que PQ atrai S. PQ atrai S e repele É, não. T. É que o P. É isso. Que P atrai S e repele T, desculpa. Bem, se Aí eu. repele, a polaridade é igual, né? E se atrai é diferente. Sim. Aí tem um E tem um que que seria um atrai, outro que ferro ali, repele. né? Que seria um metal ali. Saquei. Pode Que aí ser seria que o PS atrai o. o P O atrai P. S, tu quer dizer. O P atrai S e S repele T. E o Q repele U. E é. E Repele o. significa que aplica uma força contra, né? É, pera aí, rapidão. Que agora eu falei que era fácil, mas pera aí. Que eu me perdi na interpretação. Pode interpretar à vontade, sem pressa. Ah, agora eu entendi porque eu coloquei a. Porque assim, o P e o Q, o P vai atrair o S. Logo o S, no meu raciocínio, ele ou é um metal para ser atraído, ou ele é de polos diferentes, né? Contrários. Uhum. Aí, e o S vai repelir o T. Aí eu pensei, não, esse daí eu nem liguei pra esse T. Aí depois o Q, eu pensei assim, o Q repele o U e atrai o S. Aí eu pensei, tá, o Q, obviamente, é um polo diferente do P, porque eles são do mesmo ímã. E como ele vai atrair o S se o S não, se o S já atraiu o P? Então provavelmente o S vai ser um metal. Aí eu ainda pensei, e o U é, e o Q vai repelir o U. Aí então, tipo, o Q vai repelir o U, que devem ser do mesmo. Devem não, provavelmente. É com certeza isso, né? Eles vão ser do mesmo polo. Aí eu pensei que o P, Q e o T e o U são ímãs, por isso, entendeu? E o RS seria mais um metal mesmo.
Uma vez que está dizendo que o P atrai, né? Então com certeza o PQ já é ímã, acabou. Né? Só nisso a gente já sabe Sim, que isso aqui é ímã. Acabou. Só que acontece uma coisa interessante aqui, né? Q repele U, né? Então, se repele, né? Só um outro ímã pode ser repelido, porque tem que ter o mesmo polo, né? Então, onde tem U, sim, tem que ser ímã também. Agora a discussão é o, o RS é ímã, né? Essa é a pergunta. A gente tem que ver quanto ao que ele nos informou, né? Atrai S, então pode ser ímã e pode ser ferro. sim. E atrai S de novo, né? É, Não tem então, nada o sobre R, mesmo, por sinal. o mesmo imã, tipo, o P e Q atrai, atrai o S. É isso que eu achei estranho, entendeu? É, então tá aí, né? Não tem como dois polos, não é o mesmo ímã, né? Os É, o dois mesmo imã polos não tem. diferentes, né? Atraírem a mesma polaridade ali, vamos dizer assim, entre aspas, do ferro, né? Se Sim, um acho que é atrai, bem o outro mesmo. tem que repelir. Então, por isso que esse aqui é um ferrinho só. Ah, então menos mal. Não errei. Só é P, Q e TU, exatamente. Então, essa é a ideia, né? É, essa daí era mais Simples. tranquilo mesmo, era mais interpretar só. Uhum. É tipo aqueles negócios de criança, quando o João mora em tal andar, quem é vizinho de não sei quem, essas Pô, coisinhas tu assim acha isso de básicas. criança, velho? Essas coisas me deixam maluco quando eu vejo. Ah, quando eu era criança era o que eu ia bem só. Legal, velho. Aquilo lá é bom pra treinar lógica. É, pior que é. Essa Vamos ver questão aí eu aqui. já não faço ideia o que que Ah, tio, significa. é a mesma questão lá, outra, velho. Essa aí tu vai fazer. Eu vou pôr a equação só aqui, tá? Eu acho que ela eu errei, deixa eu ver. Tens Errei. que lembrar o que eu fiz. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a questão aqui, aquela que eu fiz, a 2. Aquela lá do, não sei se tu copiou e tal, mas era do fio, lembra? Não, eu sei o que você tá falando. Consegue ler, cara? Consegue ver aí o que tá rolando? Tá tranquilo, Eu dá vou pra dar, enxergar eu vou dar uma certinho. reduzida aqui. Aí, tá. Ó, eu vou colocar aqui, o esquema é o mesmo, tá? Quanto à Tá bom. orientação, se tu quiser já ir treinando a regra da mão direita, do dedão, né? Tá valendo. É, tá mandando pra ir pra lá, ele vai fazer o mesmo esquema que o. É isso, tem que nem na minha figura, né? Tem que pensar Sim. embaixo. Aham, ele vai sair, ele vai vir em direção ao meu rosto. Não, ao Que tá de. contrário. Não, mas se Ele a tá indo setinha em tá direção à mandando. tela. Ele tá indo em direção à tela. Ah, mas é o mesmo caminho, né? Porque ele vai pro meu rosto e volta pra tela, né? Então é o mesmo caminho. Não, não é assim que tu tem que pensar, cara. Eu vou te ensinar, tu nunca mais vai esquecer. Quando tu vê Fechou. esse símbolo aqui, ó, que é o que eu fiz, o xizinho dentro, tem que pensar numa É que ele flecha. vai. Ele vai bater, não vai nesse xizinho aí, ó. Quando ele Não, tu tem que desce aí, pensar não é? numa flecha. Imagina tu soltando uma flecha. Tu não vai ver o rabinho da flecha, que é um xizinho? Aham, A flecha não tá indo pra longe de ti? sim. Então é o que tá acontecendo. O campo tá entrando na tela. Mas não é o mesmo exemplo que tá aqui na direita? Ou é Sim, igual, velho. não é? É o É o mesmo mesmo. caminho. Então, então por isso que ele tá entrando na tela aqui. É, não, Ele entra não, na tá tela. certo. É que Aqui eu ele vem pensei na tua igual direção da tua você. cara. É, eu pensei igual você, mas falei de outro jeito. Ah, beleza. É que, tipo, eu falei como se fosse ele rodando. Por exemplo, ele sai, vem em direção ao meu rosto, aí ele vira e vai na tela, entendeu? Ah, sim, 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 isso sim. Perfeito. Perfeito. Foi, tipo, nessa linha de raciocínio que eu fui, entendeu? Show. Vai lá então, agora termina a conta aí. Cuidado com as unidades, né? Tá, então a gente já tem. Tá, vamos resolver esse. Esse negócio aí, eu lembro do professor comentando algum negócio de seno de 90 que é um. Vai ter alguma coisa em Não, relação a isso? não precisa se Não? preocupar com isso, não. Ah, Próxima vez que tu estiver tranquilo. falando dessas setinhas aí, tu pode ignorar esse negócio de cena. Ah, tá. O seno só vai pra onde? Só pra eu ter uma ideia, pra eu não me confundir na prova. Ele vai. Não, Tipo, mas tem algum é cena exercício que não específico? tem como funcionar. Só um segundo, tá? Tranquilo.
Pronto, voltei. Tive que abrir pra minha mulher ali. Ah, não, tranquilo. Só fiquei com uma dúvida. Esse P, que é essa, que é meio que, acho que é a distância, né? O R é a Ele distância, né? Uhum. não, o P é que o P tá falando num ponto distante, que é a distância, tipo, do negocinho, né? Esse Que é o R da 0,20 eu vou usar equação. ele aonde? Que é o R da equação. Ah, tá. Ah, então, Que o P que define a distância R, entendeu? tá. Só pra isso que ele tá ali. Ah, mó fácil essa questão. Pois é, que é o que eu tô te falando. Na real, é fácil, mas eu fiquei com uma dúvida em relação ao 0,2. Ele eu vou. Cara, eu vou Ele eu ter que vou. abrir. Minha mulher não consegue abrir a porta. Só um segundo. Tá bom. Voltei, só um segundo aqui pra pôr o fone. Qual que foi o problema do 02? O 0,2 eu fiquei em dúvida em relação ao. Como é que é o nome disso daqui, velho? Eu vou multiplicar ele pelo 2π ou eu vou dividir ele mesmo pelo 0, pelo 5 em cima? Faz o que tu achar mais fácil. Se tu acha mais fácil multiplicar, multiplica. Se tu acha mais fácil dividir, divide. Não, não, É não que existe o dividir vai jeito dar. certo. Tu faz o jeito que for mais apropriado. Ah, tranquilo, então. Uhum. Tipo, no outro caso lá foi bom porque deu pra cortar, mas nem sempre É, dá, né? nesse caso não. É. É. Ah, tá, agora entendi, mano. Ah, é suave esse daqui. Por Então vai exemplo, né, ficar, o ó. que, o que que eu faria, né? Eu não trabalharia com 0,20, eu trabalharia com 2/10. Porque 0,20, né? 0,2 é 2/10. Mas eu faria isso, né? Tu pode fazer do jeito que tu quiser. Daí o Ó, eu 2 eu fiz. cortaria com 4, o 10 eu mandaria para cima por regra de fração. Eu acho isso daí mais difícil, porque eu não sei muito mexer com fração. Aí eu fiz de outro jeito que deu a. Ah, agora tem uma frase do lado aí que me quebrou, mas o valor em si foi 5,0. É que esse vírgula zero aqui eu nem coloco, é porque na questão tá, eu É, deixo dane-se. 5, Vírgula deixo zero é 5 uma vezes questão 10 bem elevado a menos desnecessária. 6 porque eu tive que passar a vírgula pro lado aí automaticamente sobe um númerozinho ali, né? Aí ficou 5 vezes 10 elevado a menos 6. Sim. Agora tu tem que pensar sobre ser orientado contra a corrente, perpendicular ao papel para dentro. Bem, a gente já fez essa discussão, né? O campo ali no ponto P, ele tá vindo na direção do teu rosto ou tá saindo da direção do teu rosto? Tá entrando na tela ou tá saindo da tela? Ele tá entrando na tela. Entrando na tela. Então, nesse Então, caso, temos é a, algumas é a opções aí. B de bola, né? Seria a B de bola. B para dentro, exatamente. Tá Ah, entrando fácil mesmo essa no questão. plano do papel. Sim, fácil, né? Uma vez que tu entende ali como é que funciona a regra da mão direita, né? Sim. É que a regra da mão direita, e principalmente quando você aprende, porque eu não sabia, encaixar as coisas na fórmula, tipo, entender que o I era o ampere, essas coisas assim que eu demorei pra entender, sabe? Porque, por Sim. exemplo, na própria questão, não coloca o tipo 5i, coloca 5a. Aí depois que eu fui entender que o A é a mesma coisa que I, entendeu? Aí eu fiquei, tipo, meio perdido nessa. Claro. Bem, vamos ver aqui a próxima. Circuitinho, né? Nossa, isso daí eu não entendo. Não, peraí, o que que é isso daí?
Esse conteúdo acho que não. Não vai cair circuito na tua prova? Não, não, na minha prova é só. É só magnético mesmo. Essa daqui eu acho que eu misturei as coisas. Hum, Tá bom, eu pego umas coisas de magnético aqui, só um Porque, segundo. pera aí, eu só vou. Não, só vou confirmar aqui, velho. Porque vou ver aqui no material do próprio professor mesmo. Tá bom. Porque eu não lembro dele comentando de circuito elétrico. Eu lembro dele falando que vai ter o magnetismo, tipo, no fio. Vai ter o magnetismo, tipo, na espira, essas coisas assim, sabe? Mas, realmente, isso daí não vai ter não, o circuito. Tá bom. Eu só tô de recuperação final por causa do circuito. E não vai ser o conteúdo. Então dá uma leve salvadinha. Circuito é um negócio que parece fácil no começo, depois começa a ficar meio tenso. Ah, pra mim pareceu difícil o tempo inteiro. Ah, tá doido, aquela ligação em série lá é muito fácil. Ah, eu nunca Ligação em entendi não, mano. paralelo. Ah, não, velho. Ligação em série é muito fácil. Somar os resistor, tá louco? Deixa eu colocar o próximo aqui. Ah, a paralelo já fica meio treta já. Quando é o circuito paralelo, foi esse que eu achei o Sim. mais difícil de todos. Aí eu falei, ah, mano, É isso que tem dá se nem. não gostar de fração, né? Lá tem um monte de fração. Mas essa prova, ela tava fácil a pergunta dela. Por exemplo, o I que ele deu, que era 6A, que é o ampere, era a resposta da questão. Se eu tivesse acertado, eu teria tirado acho que 7, sei lá, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas era eu acho que uma nota Devo alta já. admitir que essas questões aí que a gente fez estavam bem fáceis, na real. Tirando a primeira. A primeira é meio complicada de entender. Eu achei. Não, não, mas eu não tô nem falando dessa prova, tô falando da prova da outra mesmo, que eu não entendo nada de Circuito? circuito. Então A tá bom. primeira questão lá dessa segunda prova, eu acertei ela, mas foi no chute mesmo, não foi nem pensando. A única que eu pensei mesmo foi a 3, que era seguir no raciocínio lógico dos ímãs lá. Certo. Vamos lá então, né? Vamos falar de ímã e campo magnético, né? Então vai falar aqui sobre o polo magnético da Terra, que toda aquela história lá que o polo norte da Terra é o sul magnético e essas coisas todas aí que na prática a gente às vezes não usa em nada, né? Ele vai falar Uhum, aqui como é o campo que sai de um ímã. Daí é importante lembrar, né, que não existe monopolo magnético, não é que nem a carga elétrica que tem negativa e positiva, né? Um ímã, digamos que tu corte esse ímã no meio ali, vai virar uma parte norte e outra parte sul de novo, sim. né? É assim que acontece. E os campos eles vão se unindo, né? Percebe que são círculozinhos assim, né? Mas é só ali pro meio, né, que une. Não, não, não é em tudo. É que ele não tem como desenhar tudo, né? Ah, tá, sim. É. Faz Tipo, sentido, porque tipo, se tu colocar o, um da, o ferrinho que aqui, aqui ele. da ponta que sai, ele vai desenhar até chegar no daqui da ponta que entra. Faz sentido É, mesmo. não tem sentido, não tem como, né? Por exemplo, aqui, né? É. O problema tá nesse aqui, né? Nesse que eu tô Eu passando o acho que mouse. esse, eu acho que esse daí só vai uma linha reta, né? Não tem Exato. uma, ou Essa tem é a uma questão. curvona gigante que Não encosta lá no tem. outro. Ah, Ela porque seria senão teria que ter por finita, dois né? lados, né? Exato. Então é por isso que a gente faz essa representação. E Ah, aqui dentro tá. desses ímãs de desenho animado é uniforme, né? Aí sim, mas eu não tô entendendo nada que apareceu em formato de. Não, mas o que tu precisa entender é que dentro do ímã o campo é uniforme, ele é horizontal. Ah, só segue E uma diferente direção. daqui que é redondinho, aqui é só horizontal, Sei. só Ah, no tá. eixo X, né? É isso. E daí, cara, tem uma coisa muito doida rolando aqui, né? Que tem a ver com o campo magnético, né? De fato, o campo magnético ele é sempre ele sempre tem a direção, né, tangente a essas linhas de campo aqui, né? Então, o campo estaria apontando nessa direção aqui, ok? E é isso. Agora, agora ele vai começar a falar do que realmente importa para nós aqui, que é o campo magnético quando tem corrente elétrica, né? Que é o que eu estava falando. Se tu Tá. tem um fio e esse fio passar corrente elétrica, né? Esse fio está gerando um campo magnético, beleza? Uhum. É isso.
E daí o que que acontece? A gente vai ter algumas leis que derivam disso, né? Tipo a lei Sim. de Biot-Savart, que é como se fosse a lei de Coulomb. Lembra da lei de Coulomb lá? O K, Q1, Q2 sobre R quadrado, lá do começo do ano. Era uma das primeiras Mano, equações que tu aprendeu, lei de Coulomb. Tinha carguinha fala, elétrica. fala pra você que eu não lembro, não. Ô, velho, daí complica. Bem, tanto faz. Contanto que tu decore isso aqui, Esse já daí é o sabe o que é principal isso, de tudo. já sabe o que é isso aqui. Quem que é delta L, né? Esse delta L aqui vai ser o tamanho do fio que tu tá tratando, tá? Que essa Ah, lei aí tá. trata do campo gerado por um E fio. só uma dúvida, nas questões é obrigado a dar esses valores ou não? Daí vai dependendo do que a questão tá te Não, informando, né, velho? é sim, mas tipo, por exemplo, aqui que nem a gente tava querendo saber, resolveu, tipo, saber do B. Ele é obrigado a me dar é, o Se tu quer ampere. encontrar o B, ele só deu as coisas suficientes para tu fazer a conta, sim. Mas às vezes ele vai falar que nem naquela situação do primeiro problema lá, que ele deu sobre um outro fio, que daí estava gerando o campo igual a zero, né? Daí tu teve que utilizar a lei da soma dos campos, né? Que Sim. já é uma questão que não é só jogar na fórmula, precisa de um pouco de interpretação, entendeu? Uhum. Beleza. É daí que começa, né? Essas leis, eu não sei até onde o professor vai cobrar, porque, ó, a gente tá na página 336, né? Tem no mínimo mais umas 200 páginas desse assunto, saca? Nossa, Então, coisa pra é, caramba. é coisa pra caramba. É sempre bom a gente focar no que o professor vai cobrar. Se for só aquelas coisas lá de fio, nossa, tá feito, né? Agora, ele pode começar a cobrar um monte de coisa doida, como por exemplo, aqui, ó, aqui é o fio, né? Que a gente estava vendo agora há pouco. Ele poderia, por exemplo, começar a cobrar a força magnética. Ah, Ó, não, aqui, mas por acho que exemplo, isso não. Acho que não? isso não vai chegar a cobrar, não. Pelas próprias, eu não sei se você chegou a ver, não sei se meu pai te mandou, mas pelas próprias fotos que eu tirei na aula dele, ele acredito que ele não cobre essas coisas, não, em relação à força magnética. Eu Tá acho que é bom, mais em ó. relação ao Mas próprio aqui, campo ó, esse mesmo. começo aqui é o que a gente estava estudando, hein? É da lei de Biot-Savart que surge a equação do fio que tu decorou, que é, pô, por que que o bicho tá me dando só da espira? Eu quero de um fio normal, meu. Cadê? Bem, tá bom, dane-se, ele deu da espira primeiro, que é a m0i sobre 2r, né? M0i sobre 2r. E cadê o fio? Aqui tá o do fio. M0i sobre 2πr. Então perceba, né, a diferença de uma para outra, né? A bobina não tem o pi embaixo. A bobina, a espira. A equação do Sim, campo da espira não tem o π embaixo. A equação do fio tem o π embaixo. Ok? ok. Essa é a diferença de uma para outra. Uma tem o π, a outra não tem o π. Se fosse para tu decorar como é que faz essa equação, ia ser um pouco trabalhoso, né? Então é melhor tu, tipo, anotar, tá ligado? Aham, Que no fio tem o π embaixo, na bobina não tem o π embaixo. Muito provável que ele cobre, sabe, questões iguais a que ele cobrou agora, assim. Que fim do sim. ano, pô, ninguém vai aprender de novo a matéria, toda a matéria, Ele, né? ele falou pra mim que ele vai usar a mesma base. Então eu acredito que talvez tenha uma chance bem grande dele colocar até exercício igual, que ele às vezes faz isso. Às vezes Show. não, vai. Eu acho que ele nunca fez exercício igual mesmo. Mas eu acho que, tipo, que ele, por exemplo, ele muda tipo, só um número, algo do tipo assim, sabe, pra alterar o valor. Certo. Bem, aqui, ó, a gente está tendo uma representação mais fiel do que a gente estava conversando agora há pouco, né? Se a gente olha o fio de lado, como a gente desenhou, o campo é aquilo que a gente Sim. estava conversando mesmo. Desse lado Ele esquerdo ele sai, vem na nossa direção, né, ele sai, aham, e do lado direito e ele do entra outro ele na. entra na tela. Correto, Isso. entendi. Mas como é que isso acontece? Porque ele circula, né? Então tu pode ver aqui o campo magnético circulando o fio. Sacou? É assim que funciona. Aham. O campo magnético ele é rotacional. Ah, então, não, agora acho que é uma pergunta meio besta, mas tipo, o campo, essa roda que tem em volta dele é a espira que às vezes a gente calcula ou não tem nada a ver? Não.
Isso daí é só o Nada a campo ver. magnético em volta É o dele. campo magnético só. Ah, tá, entendi. O campo magnético ele tem esse formato circular num fio. Uhum. É isso. Então é isso. Bem, ele Não vai falar entendi. aqui da lei de. Oi? Não entendi, essa parte é até que é tranquila mesmo. Ah, beleza. Então tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns exercícios aqui de Spira. É, ó, duas Spira aqui, vamos, daí já começa a ficar a barra pesada já. Pô, mas os bichos também não me cobram, é um exercício simples aqui, tá louco? Os exercícios do teu professor são mais fáceis que o do livro, daí fica complicado. Ah, Ó, que um bom, exercício né? parecido com o do teu professor. É, um fio de cobre reto extenso, coisa que a gente estava calculando, percorrido por uma corrente elétrica de 1,5. Sabe-se que o Mi é esse. Calcule a intensidade do setor indução, do vetor indução. Desculpa, velho, que eu já tô na 10ª aula do dia, então tu imagina que eu já tô meio maluco já. Não, Tô fica lendo tranquilo. coisa, tô lendo coisa que eu não deveria ler. Calcule a intensidade do vetor indução magnética originado num ponto. Bem, aquela velha história, né? Tem o I, tem o Mi, tem o R, faz a conta, joga na fórmula. Acabou. Vamos fazer uma dessa para depois tentar pegar uma um pouquinho mais difícil. Que tal tu Tranquilo. tentares, né? Tu já tem a equação, né? Que é campo magnético igual a μ0i sobre 2πr. Você já fez algumas contas com essa equação hoje. Tenta fazer essa aqui do meu livro, então, ó. A 314. Tranquilo. Ah, Show. Qualquer dúvida, 314, pergunta, então. mas eu acho que tu consegue sozinho. Fechou. Eu vou fazer aqui então. Então vai ser. Ah, eu não sei se eu fiz certo não, hein? Porque a minha resposta deu 4 vezes 10 elevado a menos 7. 4 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos ver. Deixa eu fazer Ah, essa. Não esquece da unidade, tá? Que se tu não esquecer a unidade lá, tiver questões que tu tem que, né? Vamos é, dizer que mas tu tem esse que daí fazer a era em conta. metro e acho que dava tudo em metro. Então acho que não tinha Mas muito que campo eu. magnético é Tesla, né, velho? Então a resposta tem que ser em T. Ah, é, faz sentido. Bem, estamos falando de novo de um fio. Nem vou desenhar dessa vez. A gente já sabe que é μ0i sobre 2πr. O μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7. O i é 2. O 2π é 2π. E E o o de r é baixo. 1. Então, novamente, dá para cortar altas coisas aqui, né? O que vai nos deixar com 4 vezes 10 na menos 7. Tua resposta. Só que, pô, Tesla, não pode esquecer da Ah, unidade, tá? o Tzinho. Ah, era esse T que você tá falando, porque se for eu coloquei ele no fim, porque eu lembro que o professor falou que sempre tem um T no fim. Não, não sei se ele falou sempre, mas eu coloquei um Quando tu está Tzinho. falando de campo magnético, sim, porque a unidade do campo magnético é Tesla, É, não, mas é no campo magnético mesmo que ele falou. certo? Agora. Agora, note que às vezes, né, como foi o caso do teu professor,
ele gosta que tu represente em microtesla, né? Então tu tens que saber escrever esse negócio em microtesla. Né? Vai que, né? Não tô dizendo que tá errado, tá certo essa resposta, mas vai que ele pede em microtesla a resposta. Daí tu tens que lembrar que microtesla é 10 na menos 6. Isso é Então, padrão ou é. velho, eu só tô supondo uma situação, cara. Eu não tô vendo tua prova, né? Vai que ele cobra. Nessa aqui ele cobrou. Não, não, eu sei, eu digo o padrão da microtesla, É que entendeu? como o Tesla é uma unidade bem pequena, né? As respostas são bem pequenas, eles costumam usar em micro mesmo. É que nem o capacitor, que normalmente é em microfarad. Ah, tá, entendi. Então é comum fazer isso, tá? Beleza, Aham, o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz aparecer o 10 na menos 6 sozinho de novo, né? Claro, se eu junto isso aqui, fica 10 na menos 7, que é o que eu tive como resposta. Mas se eu quero passar para microtesla, eu tenho que fazer aparecer o micro. Micro é 10 na sim. menos 6. Agora que tem 10 na menos 6 ali, pronto, né? Fica 4 vezes 10 na menos um microtesla. Eu só substituo isso por micro. É que nem quando eu estou trabalhando com quilômetro, né? Eu tenho 1000 metros, mas eu posso substituir todos esses zeros por K. 3 zeros assim é o K, que é o Ah, quilômetro, né? O tem sim, ó. quilograma. É Aham. como se fosse multiplicar por 1000, né? Então, um vezes Ah, 1000, mil tranquilo, metros. tá. Sim. 2.000 metros são 2 quilômetros. Então, eu troco todos os zeros por K de novo. Assim vai, né? Então, M é a Aham, mesma coisa que o K. Só que o M é trocar o 10 na menos 6. O K é trocar o 10 na 3. Pronto, se eu ainda quiser ainda mais, né, eu já sei que 10 na menos um é dividir por 10, né? Daí sim. fica Aí vai ficar 0,4 0,4 microtesla, exatamente. microtesla, tranquilo. Ah, é fácil até. Tranquilidade. Esse microtesla É, agora eu entendi porque assim, é só meio que o microtesla, ele é representado por esse M, que é o 10 vezes a menos 6. Então eu cancelo isso, deixo só um, é isso que é pra fazer, né? exato. É só uma outra forma de representar números pequenos, porque é muito chato ficar representando esses números pequenos com um monte de zero, né? Sim. E é muito chato Pode também, às crer. vezes você tá meio cansadão, você acaba errando o básico, né? Pô, nem fala. Em matemática, essa coisa de notação científica, eu acabei errando bastante uma época, porque é muito zero, aí era muita questão. Verdade. Cara, eu vou te deixar isso aqui como tarefa, tá? Pelo que eu entendi, Tranquilo. na segunda a gente vai ter uma aula de química e uma de física, né? Daí, isso aí fica para tu me trazer para a aula de física, tá? Se tu Fechou. conseguiu ou não, quero que tu me traga as dúvidas. Por sinal, pelo que eu entendi, esse problema 3 aqui é identicamente igual ao que está na tua prova. Ah, então Identicamente vai igual ser àquele bom pra primeiro da fazer. tua prova lá. É bom. Então são situações que podem cair na tua prova, bem parecido com elas, né? E ele Sim. está querendo que tu encontre o campo em cada situação. Daí perceba que nessa situação tu tem só a bobina, aqui tu tem só o fio, aqui tu tem a bobina e o fio. Daí tu vai poder fazer a comparação. Ó, nessa situação o campo foi maior, naquela foi menor, né? É bem interessante esse problema. Ah, então eu vou ter Pra que tu, responder em mais de uma, em um local. sim. Tipo, O porque nesse 316 caso, aqui, diga. porque pelo que eu tô reparando, tem 2 amperes nesse daí. Eu vou ter que fazer duas contas daquela. É, vai ter que somar os campos, exatamente. Entendi. E aqui na 316, mesma coisa, tu tem dois fios, né? Só que na primeira situação, os fios eles estão concorrentes na mesma direção. Na B não, direções contrárias. Daí, somando os campos de cada um, tu vai ver, né? Qual situação o campo aumenta, qual situação o campo diminui, né? Se o campo aumenta ou diminui quando está no mesmo sentido ou quando está no sentido contrário. É interessante para entender o comportamento do campo magnético gerado por corrente, beleza? Beleza. Faz, mas não para só no fim da conta, velho. Dá uma reflexão, olha pro problema e, oh, que legal. Aqui o campo aumentou, aqui o campo diminuiu, esse tipo de coisa, entendeu? Tranquilo. Pra quando tu chegar na prova, tu ter, tipo, pô, entendi aqui o problema. Ou tu chegar numa situação meio, assim, absurda, digamos que tu chega numa resposta absurda, tu vai, uma vez que tu interpretou os exercícios que tu fez de tarefa, tu vai Refaz, né? conseguir entender na prova. Meu, eu acho que eu errei alguma conta, porque essa resposta tá muito absurda, daí tu refaz, entendeu?
Tranquilo. A ideia é essa. Beleza, meu velho. Então tá bom, tá bem aí. As Fechou, mano. questões também não são de outro mundo. Tenho certeza que você vai bem, beleza? Tranquilo, valeu, mano. Valeu, até segunda. Falou! Até segunda, falou.